Olá Simão, neste vídeo vou deixar então aqui registado a forma como calculamos o mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum. É bom que pratiques isto e sempre que não te lembrares e que tiveres dúvidas, volta a ver o vídeo que refrescas a matéria, ok? Então vamos começar aqui com um pequeno exemplo. Repara, isto basta fazer o método que eu vou utilizar para fazer o mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum neste exemplo é o que tu deves fazer para qualquer outro, ok? As regras são as mesmas. E depois vamos falar aqui de uma propriedade importante. Então, comecemos pelo mínimo múltiplo comum, aqui de dois números. Vamos fazer aqui o 15 e o 28, por exemplo. Ok? E depois vamos calcular, pretendemos calcular também o máximo divisor comum. As duas coisas, ok? Então, que é para calcular uma ou outra, quer seja o mínimo múltiplo comum ou o máximo divisor comum, tu deves fazer sempre a decomposição dos números. Penso que já saberás isso. Então vamos decompor o 15. Decompor é fazer isto. 15 dá por 2 não dá, porque não é par. Por 3 dá. Então dividimos por 3. 5, 5, 1. Ok. O 28 vamos decompor também. Dá por 2, não é? 2, 14, 2, 7, 7, 1. Pronto. Então ficas a saber que o 15 é igual a 3 vezes 5 e o 28 é igual a 2 ao quadrado vezes 7. Pronto, chama-se isto então de decompor os números em fatores primos. Ok? Decomposição. Como é que nós agora vamos registar então aqui o mínimo múltiplo comum? Vamos começar por este. Então agora retém o que eu vou dizer, ok? Eu não vou escrever porque tu no vídeo podes voltar atrás e ouvir novamente. O mínimo múltiplo comum é olhar para a decomposição dos números e meter aqui à frente os fatores comuns e não comuns de maior expoente, ok? Para o mínimo múltiplo comum são os fatores comuns e não comuns de maior expoente. O que é que isso quer dizer na prática? Vamos ver, aqui está 3 vezes 5, aqui está 2 ao quadrado vezes 7. Vamos começar pelo 2. O 2 não está nos dois, pois não? Então o maior tem que ser este, é o 2 ao quadrado, ok? Então colocamos aqui 2 ao quadrado. A seguir, vamos olhar para o 3. O 3 também não está nos dois, mas para o mínimo múltiplo comum entram os que são comuns ou não. O 3 não está nos dois, mas entra na mesma para aqui, ok? Então, vezes 3. O 5 também entra, só há este, portanto tem que entrar mesmo este, portanto vezes 5, ok? E depois entra o 7 também. Portanto, neste caso não temos fatores comuns e, portanto, se calhar o melhor é depois fazer um vídeo com outro exemplo. Mas agora vou fazer com este. Então agora é só uma questão de fazermos a conta. Repara, 2 ao quadrado dá 4, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 5 vezes 7, 12 vezes 5 dá 60, vezes 7, que vai dar aqui 420, ok? Então este é o mínimo múltiplo comum. Como é que fazemos o máximo divisor comum? E portanto o que tu deves saber é isto, são as regras. Para o máximo divisor comum, então entra para aqui os fatores apenas comuns de menor expoente. Portanto, só aqueles que estão nos dois ao mesmo tempo. E nós olhamos para aqui e vemos o 3 não está nos dois, só está neste. O 5 não está nas duas fatorizações. O 2 ao quadrado também não. O 7 também não. E portanto, à partida não haverá nenhum fator comum, não é? Mas nestes casos é preciso ter um cuidado. Há aqui um fator que é comum aos dois, que é o 1, ok? Porque nós temos aqui estas fatorizações. Ou temos vezes 1 é igual. E portanto, entra o número 1, porque é o único que é comum aos dois. Ok? Portanto, o que precisas saber então é que para o mínimo múltiplo comum entram os fatores que são comuns ou não de maior expoente, e para o máximo divisor comum entram os fatores só comuns de menor expoente. Bom, agora vou enunciar aqui uma propriedade importante. É uma regra, é uma forma, isto é sempre assim, ok? Aliás, eu vou escrever primeiro para o caso geral, que diz o seguinte: o máximo divisor comum de dois números quaisquer vezes o mínimo múltiplo comum desses mesmos números é igual, ok? E era isto que trabalhava a tabela que estávamos a fazer na explica, é igual a A vezes B, certo? Vamos ver se isso se aplica aqui ao nosso exemplo. O máximo divisor comum entre 15
e 28 vezes o mínimo múltiplo comum de 15 e 28 será igual a 15 vezes 28. Repara que isto acontece em todos os casos dessa tabela que tu tinhas aí no caderno, ok? Então aqui neste caso temos 1, veio cá de cima, o máximo divisor comum calculamos aqui, vezes 420 é igual a 15 vezes 28 vai dar 420. Ok? Ou seja, 420 igual a 420, é verdade. Verificou a regra, ok? Esta regra é válida para quaisquer números, é uma propriedade, ok? E agora vou apresentar outro vídeo a seguir em que vou fazer mais um exemplo de mínimo comum e máximo divisor comum e depois vou fazer um exercício onde se aplica esta regra, tá bem? Que é para o exercício 3 da tabela que nós estávamos a fazer. Então até uma próxima.